Após o operador nacional do sistema elétrico relatar piora nas condições de geração de energia, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que a volta do horário de verão será decidida na próxima semana. O Bruno Pinheiro tem mais detalhes. A reunião que deverá decidir pela volta do horário de verão já está marcada para 15 de outubro. Essa reunião com o ministro Alexandre Silveira e também membros do governo federal, do Palácio do Planalto. A ONS avalia que haverá uma economia de pelo menos 400 milhões de reais. O ministro Alexandre Silveira coloca na conta do governo anterior, lá em 2019, com o fim do horário de verão, que isso justamente foi uma decisão ideológica, de um risco altíssimo e que acabou nos levando para o cenário atual. Diante de uma seca severa aqui na capital federal, inclusive mais de 167 dias sem chuvas, isso fez com que os rios acabassem secando. E o solo também está muito seco. Será necessário chover muito para voltar a encharcar este solo e aí os rios voltarem aos níveis normais. Mas isso vai levar um tempo, inclusive, para acontecer. Será necessário chover muito acima da média esperada para restabelecer essa normalidade. E, diante disso, essa decisão do governo federal de retornar com horário de verão. Assim que essa reunião for realizada e que uma decisão for tomada, será necessário imediatamente informar as forças de segurança, informar inclusive as companhias aéreas para se reorganizarem com os horários de voos inclusive e um olhar atento para o segundo turno das eleições. A gente vai ficar de olho justamente sobre essa reunião que vai acontecer no dia 15, na terça-feira, aqui na capital federal, que está sendo acompanhada diretamente pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que tem defendido a volta do horário de verão, apontando razões e sempre citando que essa foi uma decisão errada, ideológica do governo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. De Brasília, para a Jovem Pan, o Bruno Pinheiro. E para a gente discutir sobre benefícios e também malefícios, dessa medida, da volta ou não do horário de verão, convidamos o diretor comercial da Matrix Energia, Zebedeu Souza. Muito bom dia, obrigada pela gentileza da entrevista, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Você acredita que o horário de verão, a volta dessa medida, essa discussão que ainda está em vias de se tomar uma decisão de fato, poderia ser reavaliado pelo governo federal e ainda mais, se de fato retornar com o horário de verão, se essa for a decisão do governo federal, outras medidas associadas também seriam melhores, fariam com que esse cenário de horário de verão voltando ficasse ainda melhor? Bom dia, Soraya. Aqui é importante a gente retomar o histórico da adoção do horário de verão, que estava muito relacionada ao impacto de redução de consumo de energia elétrica por conta de iluminação, principalmente residencial e iluminação pública. E aí fazia sentido, porque você aproveitando um pouco mais a luz solar, isso tinha um impacto na redução de consumo de energia elétrica nas residências e iluminação pública por conta de maior aproveitamento da luz solar. Com o tempo e a maior adoção de aparelhos de ar-condicionado, esse consumo de energia elétrica ele foi se deslocando para os horários da tarde, esse pico de consumo de energia elétrica, foi se deslocando mais para o horário da tarde. E com o tempo foi deixando de se justificar a adoção do horário de verão, porque o impacto no consumo de energia elétrica ele foi se tornando cada vez menor. Ultimamente, esse tema tem sido retomado em função de uma característica do sistema elétrico, que foi a adoção maciça de fontes renováveis, a entrada maciça de fontes renováveis. Na medida que a gente foi tendo um aumento significativo de geração solar no sistema, e essa geração solar, hoje ela é significativa para o atendimento do consumo de energia elétrica, ainda que o pico de consumo ocorra durante a tarde, quando a gente tem ali no fim da tarde
a saída dessa geração solar, o sistema elétrico ele passa por um momento de estresse em que outras fontes de energia precisam entrar para abastecer essa retomada do consumo de energia elétrica e gerando algum estresse no atendimento à carga, principalmente nos horários ali entre 18 e 21 horas. Do ponto de vista de economia de energia elétrica, o impacto do horário de verão ele não seria significativo, né? De consumo de energia elétrica ele seria pouco significativo, mas ele poderia sim ajudar a aliviar o sistema nesses horários entre 18 e 21 horas, que é o horário em que ocorre ali, a partir das 17 horas, ocorre uma redução muito brusca da produção de energia solar, né? Toda a produção de energia solar, tanto que a gente chama de mini geração, né? Que são as placas solares nas residências, ou em menor escala, tanto das grandes usinas solares de geração centralizada. No fim da tarde tem uma redução dessa produção e as outras fontes, como a hidráulica principalmente e até termoelétricas, elas entram compensando esse déficit de energia causado pela saída da energia solar. Nós já temos um longo período, a experiência de um longo período de implantação do horário de verão e agora um período considerável também sem o horário de verão. Colocando tudo na balança, benefícios, ônus e bônus, na terça-feira, na avaliação do senhor, o governo deveria anunciar a volta do horário de verão ou deixar como está? Olha, Rafael, até assim, o posicionamento do próprio Operador Nacional do Sistema Elétrico, embora ele aponte que tem algum impacto no período de pico de carga líquida, né, que é esse horário entre 18 e 21 horas, que é o horário de estresse, ele aponta um impacto, fez vários estudos simulando o impacto da retomada do horário de verão e identificou um impacto relativamente pequeno. Tanto em termos de economia na operação, seria ali em torno de 400 milhões de reais, que em termos de Brasil, enfim, considerando todo o custo da operação do sistema, não seria um impacto muito significativo. A gente está falando de um impacto de uma redução no horário de ponta de menos de 3% de geração. Então, a gente não está falando de um impacto muito relevante. Eu acredito que tanto a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, quanto a própria empresa de pesquisa energética não deve estar apontando a indicação da retomada do horário de verão, né? A gente sabe que tem outros fatores, né? Outros setores que se beneficiam da retomada do horário de verão, como o setor de comércio e turismo, por um maior aproveitamento da iluminação natural. E aí tem outros impactos na economia, mas em termos de redução de consumo de energia elétrica que causasse algum impacto significativo, principalmente relacionado à seca que a gente vem atravessando, né? A gente está atravessando aí uma das piores secas históricas que o setor elétrico já enfrentou, né? Reservatório do Sudeste está em 43% da sua capacidade máxima. Em termos de economia de energia, não seria muito significativo, né? Embora a gente teria um alívio no sistema nesse horário de ponta, né? entre 18 e 21 horas, mas não seria ali uma redução tão significativa ao ponto de isso justificar a adoção do horário de verão. Zebedeu, agora a pergunta do nosso comentarista Diogo da Luz. Bom dia, Zebedeu, é um prazer falar consigo. Quer me parecer que muito mais importante do que a economia de energia seja o aquecimento da economia, principalmente para os estados que estão mais ao sul, sudeste do país, que se beneficiam mais desse horário, com as pessoas saindo do trabalho, consumindo mais, gerando compras, consumo, diversão, mais empregos, mais impostos e benefício para todos. Agora, de outro lado, decidir nessa terça-feira que o horário de verão seja implantado já na semana seguinte ou no dia seguinte, me parece um pouco precipitado. Talvez fosse mais lógico pensar nisso para o ano que vem, não? Eu acredito que sim, concordo com você, Diogo. E assim, a gente deveria ter pelo menos 6 meses de antecedência
de discussão, né, analisando o impacto de forma geral não só na economia quanto no próprio sistema elétrico, né, para analisar de fato uma justificativa correta e uma adoção com uma discussão mais ampla com a sociedade, num tempo maior de discussão, né, ao menos 6 meses, né, de discussão ampla com a sociedade para se justificar a retomada do horário de verão. Agora a pergunta de Luana Tavares. Zebedeu, bom dia, obrigada pela participação aqui conosco. A minha dúvida é, a gente está falando aqui em vários benefícios que essa mudança traria, apesar de serem pequenos, eles têm um impacto, né? Obviamente, essa medição do impacto econômico também é importante em relação ao aquecimento de setores, mas há algum fator negativo, algum motivo que... Alguma mudança que ocorreria negativa em função dessa implantação? Só para que a gente avalie aqui, as pessoas nos acompanhando também, do que seria negativo, né? A gente está falando que o ganho é muito pequeno, mas tem algo que seria contrário a isso, ou que no histórico gerou um impacto negativo para a economia ou para o setor elétrico? Eu acho que para o setor elétrico de forma negativa não, porque ele é positivo, né? Ainda que marginal, ele tem um impacto positivo. Eu acho que de negativo é realmente um aspecto de mudança de hábito para as pessoas, né? O impacto que isso gera em termos de mudança de hábito e até uma questão de saúde para a população como um todo, né? Eu acho que precisaria realmente ter justificativas relevantes. E não sei se pelo setor elétrico isso se sustenta, né? Embora a gente tenha aí alguns segmentos da economia que se beneficiam, né? como comércio e turismo. Agora, do ponto de vista negativo, o que eu vejo é realmente uma mudança de hábito para as pessoas que precisaria realmente ser justificada por ganhos relevantes, que historicamente sempre foi justificado em função de economia de energia, né? Alguns pesquisadores, inclusive, já até apontam malefícios para a saúde nesse sentido, que até podem superar os benefícios econômicos. Sobre esses benefícios ou malefícios da possível volta do horário de verão, conversamos com o diretor comercial da Matrix Energia, Zebedeu Souza. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Um ótimo domingo. Eu que agradeço, Luana. Muito obrigado, Soraya. Obrigado.